Eu cumprimento a todos com a paz em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos poderosamente. Aqui estou para trazer uma palavra que o Senhor colocou em meu coração. Quando nós atendemos a direção que o Senhor nos dá, nós seremos bem-sucedidos. E é sobre este assunto que eu quero falar e dar a vocês 2 exemplos bíblicos sobre isso, de pessoas que receberam a direção do Senhor Deus, que deram ouvidos, que acataram e que foram abençoados pelo Senhor. Eu vou começar falando acerca de um homem chamado Isaac. Isaac, como todos sabem, filho de Abraão e Sara, filho da promessa que o Senhor prometeu. E então Isaac, cujo nome dele significa riso, então já estava Isaac aqui com a sua família estabelecida, aonde eu vou ler que é em Gênesis capítulo 26. E então a palavra do Senhor diz assim, que houve grande fome naquela terra, ou seja, onde estava Isaac com a sua família, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaac foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. Ou seja, qual o cenário que Isaac se encontrava? Ele se encontrava num cenário que era além do que fosse interno, na sua casa, ou na sua família, ou consigo mesmo. Ele estava num cenário onde a sua cidade, ela estava com aquela fome. Ou seja, quando fala houve fome naquela terra, dá-se ao entender que foi uma fome severa. E sabemos que se isso acontece, mexe com rotas comerciais, mexe com indústria, mexe com falta de circulação de dinheiro, de comércio, falta, digamos, água, falta terra fértil, a terra fica seca, ela racha. E imagine um cenário nessas condições, onde seria promovido nessas circunstâncias pelo próprio Deus. Então, como sobreviver a uma situação assim? A Bíblia diz no versículo 2 que de repente o Senhor apareceu a Isaac e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra em que eu lhe indicar. Ou seja, aqui não fala que Isaac estava querendo ir ao Egito. Mas aqui observamos que Isaac, ele estava pensando em ir para o Egito. Ou seja, o Egito tinha o grande rio Nilo, era como uma das nações mais férteis e ricas daquela época. E assim, quando ele pensou, o Senhor disse a ele: não desça à terra do Egito. Procure estabelecer-se na terra que eu te indicar. O que isso nos traz de reflexão? É que antes de tomarmos um passo na vida, é melhor nos aquietarmos um pouco, orarmos e aguardarmos a direção de Deus. E também, quando recebermos essa direção, procurarmos praticar. Então o Senhor, sondando a mente de Isaac, que ele estava com intenção de ir ao Egito, o Senhor disse: não vá. Essa é
a direção para você nesta noite, nesta hora. Você que me ouve ou assiste, não importa o dia, o momento, mas vai chegar até você. Pessoas que querem tomar passos precipitados, pessoas que estão em dúvida para assim decidirem o que querem para suas vidas, pessoas que querem tomar atitudes que são contrárias à palavra de Deus ou outros que querem trocar a comunhão que tem com o Senhor pelo mundo, que Egito, no reino espiritual, também é aplicado ao mundo. Então o Senhor está dizendo: não faça, não vá, não execute esse seu pensamento, principalmente coisas que você sabe que vai lhe prejudicar, ou até mesmo alguém que pense em prejudicar outro. O Senhor manda eu dizer: não faça, porque se você fizer, você vai sofrer as consequências, além de ir sozinho ou sozinha. A ira humana não opera a justiça de Deus. A indecisão no coração significa que não é o momento ainda para tomar decisões. Então quer dizer, o Senhor disse a Isaac: não desça, não vai. E a palavra do Senhor mostra que essa foi a primeira direção que o Senhor deu a Isaac. E ali, o que é que ele fez com essa direção? Será que ele atendeu? A Bíblia diz o seguinte, que o Senhor falou mais com ele, versículo 3. Permaneça nesta terra, que eu te indicar. Permaneça nesta terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei. Porque a você e aos seus descendentes darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz ao seu pai Abraão. Ou seja, o Senhor foi com Abraão, pai de Isaac, e agora o Senhor disse: olha, eu fui com teu pai, então me obedeça, siga a minha instrução, que eu vou confirmar a bênção que estava na vida do seu pai para você. Então, como a salvação individual, como as bênçãos do Senhor, só tem aquele que busca, que procura, que se envereda, que se aprofunda na presença de Deus. Então, é assim que funcionam as coisas. Aqui mais adiante, o Senhor disse mais a Isaac, versículo 5, porque Abraão me obedeceu e guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos, minhas leis, e assim Isaac ficou em Gerar. A palavra Gerar significa pernoite, ou seja, um período de tempo que não seria longo, mas às vezes achamos longo, demorado. Sim, a nossa vida ela é efêmera, ela é, vamos dizer, rápida, mas se o Senhor promete algo e diz para guardarmos no seu tempo, então Ele sabe o que está fazendo e nós não vamos aguardar o tempo à toa. E também temos que aprender a esperar no Senhor, esperar bem. Porque tem gente que espera, vamos dizer, na vontade de Deus, porque é o jeito. Mas tem outros que esperam na vontade do Senhor, porque, como diz, entende que é um processo e que precisa saber aprender. Saber aprender a passar o tempo, a ter paciência, é justamente não se desesperar, não ser precipitado ou precipitada,
não agir de forma incoerente, não agir de uma forma que desagrada a Deus, e sim procurar entender o que Ele quer nesse pouquinho de tempo que eu espero. Se Ele quer trabalhar na minha vida, se Ele quer que eu faça algo para Ele, o que Ele quer de mim. Então isso deve ser refletido, colocado na pauta das nossas vidas. Devemos considerar essa questão. A palavra do Senhor fala adiante, versículo 6, que assim Isaac permaneceu em Gerar, ou seja, ele resolveu obedecer ao Senhor. E quando obedecemos, isso é muito bom. Quem obedece ao Senhor não vai ter a sua fé malograda. Quem obedece ao Senhor, Ele vai te justificar, te fazer você sobreviver, fazer você subsistir a qualquer adversidade que vier. Ele vai te dar discernimento, Ele vai te mostrar, nos mostrar, mas é necessário confiarmos nele. Saber confiar no Senhor, isso é um processo contínuo. Isso podemos colocar em prática todos os dias da nossa vida. Aqui diz que, versículo 7, quando os homens daquele lugar lhe perguntaram sobre sua mulher, a Bíblia diz que ele disse, ela é minha irmã. Teve medo de dizer que era sua mulher, porque pensou, para que eu não morra por causa dela. Quer dizer, Abraão passou uma situação bem parecida, muito semelhante a esta. Afinal de contas, estava numa cidade assim, onde a lei era, se algum outro homem da cidade olhasse uma mulher e achasse ela bonita, matavam o marido e tomavam conta daquela mulher. E ali fizeram isso com Abraão. Mas só que Sara, o Senhor advertiu e disse ao que estava em posse de Sara, não toque nela. E ali, enquanto ele não liberou Sara, ali todas as outras esposas que esse tinha se tornaram inférteis. E grandes foram os problemas, até este homem reconhecer que Deus é Deus e assim soltar aquilo que não era dele, a esposa de Abraão. Só que Abraão, ele omitiu. Omitir significa falar meia verdade. A Bíblia diz que quando perguntaram o que Sara era dele, ele disse, ela é minha irmã. E de fato, ela era meia irmã de Abraão, mas também era esposa, porque estava no início assim de multiplicação sobre a terra. E a Bíblia fala que ele omitiu que ela era esposa, diz que era irmã. E ali o que é que acontece? Depois, como diz, o que estava de posse de Sara fica sabendo de tudo, e o Senhor não deixou que Sara fosse tocada por outro homem. E assim Abraão, como diz, seguiu adiante com sua família, o Senhor preservou. E agora estava Isaac na mesma situação. Só que Isaac fez um pouco pior do que o pai, ele mentiu mesmo. Ele disse, não, ela é minha irmã. E na verdade ela era prima e era esposa. Mas a palavra do Senhor fala que não há nada encoberto que não venha a ser revelado. A Bíblia diz que Rebeca, por ser muito bonita, chamou atenção ali pela beleza que ela tinha. E Isaac, versículo 8, estava na terra de Gerar já fazia muito tempo, ou seja, que ele estava lá. E a Bíblia diz que Aimeleque um dia descobriu, olhando pela janela, que Isaac estava acariciando Rebeca, sua mulher, ou seja, tendo um momento de uma intimidade
que não demonstrava de irmãos, mas sim de esposo e esposa. E ali ele chama Isaac e diz: na verdade ela é tua mulher? Por que me disseste que ela era tua irmã? Ou seja, Isaac foi chamado a atenção, mas como obedeceu ao Senhor para ficar onde o Senhor queria que ele ficasse, então o Senhor ainda assim o tirou dessa enrascada. Porque ele disse, Aimeleque, quando disse isso, Isaac respondeu: porque pensei que eu poderia ser morto por causa dela. Ou seja, às vezes fazemos coisas por causa do medo. Às vezes as pessoas podem usar determinados artifícios na sua vida para encobrir certas coisas e que não é bom. A verdade, ela passa em todo lugar. Agora, a verdade, ela pode ser dita de maneira sensata, de maneira firme, de maneira sincera, de maneira autêntica, de maneira verdadeira, de maneira, vamos dizer, com o amor de Deus. Então aqui, Aimeleque respondeu, versículo 10, tens ideia do que tu fizeste? Qualquer homem poderia ter se deitado com tua mulher e teria trazido culpa sobre nós. E Aimeleque advertiu o povo, dizendo: quem tocar neste homem ou nesta mulher, certamente morrerá. Ou seja, quando estamos na direção do Senhor, Ele nos justifica, mesmo com o erro de Isaac. Mas o Senhor usa a boca daquele governante, daquele lugar ali, e disse a todos os habitantes: escutem, quem tocar neste homem ou nesta mulher, certamente morrerá. Ou seja, era um rei ímpio que estava falando isso, era um homem, sim, com costumes ímpios, mas para proteger dessa maneira só o próprio Deus. Então eu quero dizer que quando Isaac ele ouviu a direção de Deus e atendeu, primeiro ponto, preservou a vida dele e da sua família. Segundo ponto, como diz, foi justificado, e ali quem tocasse nele ou na mulher dele morreria. Vejam o que o Senhor Deus é capaz de fazer com aquele que ouve a sua direção e obedece com voluntariedade a sua palavra. Depois, mais adiante, aqui no versículo 12 diz assim: Isaac formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoou. Ou seja, torno aqui a lembrar, tempo de fome, comida escassa, terra se racha, não chove, dinheiro passa a ser escasso, rotas comerciais, elas são afetadas, a indústria, a produção para. E vejam o que é que o Senhor Deus fez na vida de Isaac, que naquele mesmo ano de grande fome, a Bíblia diz que ele colhia 100 vezes mais daquilo que ele plantava. Vamos imaginar aqui, digamos que vinha à mão dele uma espiga de milho cheia, boa, e ele pegasse 2 carocinhos, ia plantando, e plantando mais 2, e plantando mais 2, e plantando, e plantando, e plantando no terreno dele. E de repente, daquela espiga de milho, vem, como diz, 100 pés de milho
e digamos que 100 cada um dessas 7 espigas, seria 700 espigas por causa de uma espiga. Oh Deus maravilhoso! O Senhor multiplica no pouco e abençoa no muito. Louvado seja Deus. Então, você quer essa bênção de Deus, do Senhor Deus? É simplesmente dar ouvidos ao Senhor e atender aquilo que Ele pede para que você faça. O que é que Deus está pedindo para que eu faça? Para que você faça. Ora, tem gente que sabe, mas faz de conta que não sabe. E se eu faço de conta que não sei, eu retardo as minhas bênçãos. Eu retardo a minha vitória. E posso também deixar o Senhor Deus zangado. Mesmo assim. Aqui diz e mostra que Isaac não precisou que, vamos dizer, o sistema estivesse organizado ou que estivesse voltando as coisas ao normal externamente para que Deus abençoasse ele, não. O Senhor abençoou ele na escassez. O Senhor pode abençoar qualquer pessoa. Somos feitura dele, criados por ele para boas obras, para que viéssemos a andar nelas. Mas daí eu pergunto, temos buscado a direção do Senhor Deus? Ou temos sido impulsivos, impetuosos, agindo de forma não honesta, fazendo o que não deve, até mesmo qualquer coisa, ainda que prejudique outros para alcançar o objetivo? Porque no mundo tem de tudo. Mas eu só digo a vocês que a bênção que prevalece é aquela dada pelo Senhor. Pelo Senhor. Aqui mais adiante, diz que quando Isaac, além de colher 100 por 1, o homem enriqueceu de tal maneira que a sua riqueza começou a aumentar, até que ele ficou riquíssimo, com muita riqueza no tempo de fome. Meu Deus do céu, que coisa extraordinária, que coisa excelente. E aqui diz que foi tanta a riqueza que ele possuía tantos servos e servas, em abundância, que os filisteus, e ali também o rei dos filisteus começou a olhar e dizer: esse homem está ficando poderoso demais. Enquanto nós temos tão pouco, ele está tendo em tanta abundância. Vamos dizer para ele sair daqui. E assim disseram: sai da nossa terra, porque tu se tornou poderoso demais. Oh, como a inveja é triste. A inveja é uma verdadeira desgraça. Porque o portador dela deixa de viver o melhor de Deus, porque não busca para si mesmo, para ocupar-se em observar a vida do outro, para murmurar, porque o outro tem e ele não tem, para assim cobiçar o que Deus não deu a ele, que quer porque quer aquilo que é dos outros. E eu te digo que além de ser um grande pecado, Deus não quer para você resto. O que Deus tem para cada um é para cada um. Será que Deus é injusto? Abençoaria um e não te abençoaria também? Agora reflete tuas ações. Veja se você está buscando a presença do Todo-Poderoso ou se não está cheio ou cheia
de amargura, de inveja, de observar a vida do outro, de querer a queda do outro. E eu te digo uma coisa, continua nesse caminho se tu quiser, mas fica sabendo que tu se vai e a pessoa que está próspera continuará próspera e você não vai ter nada. Você é que escolhe. O ser humano, ele pode escolher o caminho que ele quer. Se ele quer o caminho da bênção do Senhor Deus, ou se ele quer o caminho da ruína. Porque a Bíblia fala dos dois fundamentos: a casa edificada sobre a areia e a casa edificada sobre a rocha. A casa edificada sobre a rocha seria a sua vida pautada em cima da convenção, da libertação, da honestidade, da autenticidade, do esforço, da busca honesta, de querer apenas o que é para você e não dos outros. E isso é uma construção que a carne ela não quer, porque só quer facilidade e só quer sombra e água fresca. Mas quem quer uma vida sólida sabe que tem que suar para conquistar, porque no mundo nada se é fácil. Aliás, tem uma coisa que é bastante fácil, é ser uma pessoa má e querer o mal para si. Isso é tão fácil, porque o ser humano já tem a propensão para isso, então é fácil. Por isso que fala da porta larga, porta estreita. A porta larga entra de tudo, do jeito que quer, da maneira que quer, do jeito que quer, da forma que quiser, e vai, e segue o que quer. A porta larga, minha gente. Agora a porta estreita que conduz à vida eterna, aquela onde às vezes eu tenho que renunciar o desejo da carne e colocá-lo ao senhorio do Senhor Jesus Cristo, como também saber que é uma vida que não é fácil. Aí as pessoas dizem, não, difícil demais isso daí. Tem gente que diz, está sonhando, estamos no século 21, que história é essa? E eu digo a você, pense como você quiser. Seja o que você quiser. Escolha o que você quiser. Mas a verdadeira palavra é esta: ou eu sou do Senhor Jesus, ou eu sou do diabo. Não há meio termo, não há neutralidade. Não há dizer, não sirva a um nem sirva ao outro. Você pode não servir, mas fique sabendo que a criatura má, a mais temida, que é Satanás, ele invade. E as obras dele mata, rouba, destrói, embaraça tudo, acaba com tudo. E se você vê esses picos de sinais na sua vida, saiba que é o inimigo trabalhando. E você não chamou ele, nem quer conversa com ele, mas só que ele quer com você, porque você não quer o Criador. Então você que decide. Voltando ao assunto, quando recebemos a direção do Senhor Deus e acatamos de boa vontade, nós somos abençoados. Aqui mais na frente, a Bíblia diz que começaram a ter inveja de Isaac porque ele era próspero. Aí o que ele fez? Quando ele foi praticamente expulso da cidade e os filisteus disseram, sai daqui, a gente não sabe o que tu tem. A seca, a fome é grande na terra e só tu prospera. Que é isso? E nós não temos nada. Ora, não tinham nada porque não obedeciam a Deus. Ora. Não tinham nada porque só queriam que a prosperidade, e ter prosperidade no tempo da seca, só se for Jesus na vida. E a Bíblia diz que ali Isaac, versículo 17, mudou-se para o vale de Gerar, ou seja, para um lugar mais longe,
mas era em Gerar ainda. E ali cavou um poço, porque o seu pai, Abraão, cavava poços para ter água. E ali os filisteus tinham fechado os poços de Abraão. E Isaac foi reabrir os poços cavados no tempo do pai dele. E de repente, quando acha água, versículo 19 do capítulo 26 de Gênesis, a Bíblia diz que assim que acharam água, veio os filisteus, os pastores de Gerar, e disseram: sai daí, tu cavou, trabalhou para nós, beleza, mas a água é nossa, some, desaparece. Em outras palavras, e ali disseram: a água é nossa, ou seja, e por isso deu o nome daquele poço de Ezeque, porque discutiram por causa dele, ou seja, Ezeque, do hebraico, quer dizer contenda. Eu quero dizer uma coisa a você. Se você quer algo e outra pessoa quer algo, e se há aquela contenda terrível, se for uma coisa que você pode abrir mão, crendo que Deus te dará o melhor, abre mão. Porque tem certas coisas que não vale a pena a pessoa contender. Isaac tinha a terra inteira pela frente, podia cavar quantos poços fossem. Então não era por causa de um poço que ele iria querer uma guerra, um poço de água. Então ele evitou a guerra, saiu e foi adiante, porque ele sabia que Deus tinha prometido que era com ele. Então quando o Senhor Deus é com a pessoa, o Senhor abençoa. A Bíblia diz que ele vai mais adiante. Cavou outro poço de água. E ali vieram de novo os filisteus, versículo 21. Discutiram de novo, foram atrás dele. Chamou Sitna, que quer dizer inimizade, do hebraico. Que coisa horrorosa. Brigaram por causa de um poço, que quem cavou foi o outro. Mas como não era terra dele, então ele abriu mão. Então tem coisas que para evitar guerra, abre mão. Deixa para lá. Se está lutando por uma porta de emprego, e se tem 3, 4 candidatos, 5, ora ao Senhor. Se a porta for para você, amém. Se for para o próximo, abre mão. Se sabotarem você, deixa na mão do Senhor. Aí fazer guerra não, porque o Senhor tem melhor. Porque que adianta lutar por fiar por certas besteiras e no final das contas ficar sem paz ou perder, vamos dizer assim, de receber o melhor de Deus. Então se algo é para você, ninguém impede. Mas se não é para você, se há contenda, se há dúvida, abra mão. E foi o que Isaac fez. Foi mais adiante. Aí cavou um terceiro poço. Aí aqui, versículo 21, o 22 fala que ele foi adiante e cavou outro poço e ninguém mais discutiu com ele. Ou seja, quando nós andamos na direção do Senhor, todo mal que se opõe contra nós, ele cai por terra, pelo poder e autoridade do Senhor Jesus Cristo, do Senhor Deus. Então, ali, aquele terceiro poço, já não tinha mais perturbação, porque o Senhor colocou os inimigos para lá no lugar deles, que no caso eram humanos, e a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados, potestades, hostes celestiais da maldade. E ali Isaac cavou e achou um terceiro poço e chamou de Reobote, que do hebraico quer dizer alargamento, quer dizer abundância. E ele diz: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos nessa terra. Louvado seja Deus. Quem tem o Senhor Deus na vida, quem faz por onde ter comunhão com o Senhor, prevalecerá, subsistirá, terá o melhor dessa terra, como diz Isaías 1, versículo 19, se quiserdes. O Senhor dá uma condição que é de dentro do coração humano.
Se quiseres e me ouvirdes, comereis melhor dessa terra. Mas se fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Então, quem quer dar ouvidos à palavra do Senhor, comerá o melhor dessa terra. Como assim comer o melhor dessa terra? Para o povo de Israel, eram os melhores frutos que o Senhor faria prosperar na terra. E para nós é o quê? As bênçãos de Deus nessa terra. Aí você diz assim, não vejo nenhuma na minha vida. Aí eu digo, então você está muito equivocado ou equivocada na sua vida. Porque com certeza na sua vida pode ter acontecido momentos cruéis e difíceis. Mas com certeza na sua vida você tem alguém para amar. Você tem uma família, ou você tem uma criança, ou você tem, vamos dizer, uma casa, ou você tem um emprego, que talvez não ganhe essas coisas. Mas veja que passou a Covid, quantas pessoas morreram e você ainda está aí com vida. Você tem as suas faculdades mentais no lugar, tem braços e pernas para trabalhar. Pessoas amariam respirar sem aparelhos, pessoas amariam andar com as próprias pernas e você reclama de tudo e acha que o Senhor não te abençoa em nada? Já parou para pensar? A gente, ser humano, somos muito ingratos às vezes. Meu Deus do céu, a mente embotada. Só vê aquilo que Deus não fez e não deu e só falta morrer. Outros dizem, vou sair da presença de Deus. Outros até vão procurar a criatura, o atalho, para ver se a criatura dá. O sangue de Jesus tem poder, minha gente. O que é isso? Meu Deus do céu. Outro exemplo de outro que recebeu a direção do Senhor Deus e que foi abençoado foi Josué. Josué, a Bíblia diz que ele era o quê? Servidor de Moisés. O que é ser servidor de uma pessoa? É trabalhar e aquela pessoa ser como um patrão. Digamos que Moisés dizia, Josué, traz água, ele ia buscar. Josué, espia a terra prometida, ele foi. Josué, fica aqui no monte que eu vou subir mais para cima, ele ficava. E ali depois que o servo de Deus Moisés morreu, a Bíblia diz no livro de Josué capítulo 1, que após tudo isso o Senhor, o próprio Deus, fala com Josué, filho de Num, e diz a ele, Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passe esse Jordão, tu e todo o povo, a terra em que eu te dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, que, como prometia Moisés, desde o deserto até o Líbano, até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Aí o Senhor disse, ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te abandonarei. Ou seja, o Senhor já foi afirmando a Josué, porque o Senhor conhecia o interior de Josué, que Josué precisava de palavras de ânimo, mas que era servo do Senhor. Que durante a rebelião de Israel, e que o Senhor disse que nenhum daquela geração ali que tinha se rebeliado e entrar na terra prometida, mas apenas os filhos dos filhos deles, todos tombaram no deserto, quase todos, menos Josué e Caleb. Porque a Bíblia diz que tiveram um espírito diferente. O espírito diferente seria ali uma mentalidade diferente, de não se corromper, de não ser como Maria vai com as outras, de não se deixar ser influenciado, porque tem gente que vive devido à influência dos outros. Se a pessoa tem uma coisa, quer ter igual. Se a pessoa fala de um jeito, quer falar daquele jeito. Se a pessoa tem uma coisa, quer ter também. Aí é uma pessoa que não tem opinião própria, uma pessoa que vive moldado pelo sistema e pelo estilo de outras pessoas, os quais admira. Seja você, procure para você o que Deus tem, não que é dos outros. E ali Josué servia ao Senhor.
E o Senhor disse, darei a terra que prometi. Mas primeiro disse, passa o Jordão. O Jordão era o rio. Mas quando tinha enchente, como disse, ficava difícil passar naquele rio. Agora o nome Jordão, do hebraico significa aquele que desce para poder subir. Sabe o que isso significa na vida espiritual? Se eu quiser ser bem-sucedido, bem-sucedida na minha vida, eu preciso reconhecer o senhorio do Todo-Poderoso, descer, me humilhar diante da presença dele, reconhecer que sou pecador, pó e cinza, e sou feitura dele, mas que eu tenho que abdicar dos meus pecados, porque aquele que encobre não prospera, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia, como Provérbios 28:13 fala, e assim, para poder subir, para poder ir, aleluia, alcançar o que o Todo-Poderoso assim tem para você. Então o Senhor disse, Josué, você está vendo a terra aí, está bem dentro dos seus olhos. Agora tem o Jordão, vocês têm que atravessar. E a terra, Josué, não vai ser assim, de graça não, tá certo? Vocês vão ter, é como se o Senhor dissesse, vocês vão ter que lutar por cada metro quadrado e tomar posse. Mas eu serei com vocês. Louvado seja Deus. E aqui diz o Senhor, diz a ele, tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo tudo quanto está escrito na lei, que foi dada ao meu servo Moisés e que ele ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Aí aqui quer dizer bem-sucedido, bem-sucedida por onde quer que andar. É meditar na palavra de Deus de dia e de noite, praticar, conversar com Deus, gastar, investir tempo na sua comunhão com Deus e não deixá-la para ser o último lugar do espaço da sua agenda, da sua vida. Então aqui o Senhor disse, seja corajoso, Josué. Eu sei que você está temendo, é mais de 1 milhão de israelitas, não é pouca coisa, mas eu serei com você, Josué. Aí o Senhor está te dizendo, você pode estar com muitos problemas, você pode ser um trabalhador, dono de uma empresa, você pode ser o que for, mas você teme a mim. O Senhor pergunta, então, seja corajoso, seja firme, seja autêntico, resolva os problemas da melhor maneira possível. Como diz, não te desvia para, vamos dizer, os teus subterfúgios, não se desvia para outras opções, outros atalhos, tá certo? Mas seguir a palavra de Deus, e diz mais versículo 8, não cesses de falar deste livro da lei, que é a Bíblia. Antes medita nela de dia e de noite, para teres o cuidado de fazer tudo quanto nela está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. O que é bem-sucedido? Tem gente que gosta da linguagem sucesso. Pois é. Quer que sua vida seja um sucesso? Bem-sucedido? Bem-sucedida? Aqui está a palavra de Deus. Ainda está disponível as letras e também para se obter. Ler, de bom grado aceitar, praticar. E acima de tudo, Mateus 10:32, se confessares ao Senhor Deus que Ele é Senhor e Salvador da tua vida, naquele grande dia, Ele te confessará diante do Pai que está nos céus. E se tu negardes, também tu serás negado. Então essa é a lei da semeadura, e que ela é válida até pós-morte. Porque o Senhor não faz acepção de pessoas.
Mas as nossas escolhas é que podem ou nos levar à salvação ou nos afundar de vez. E o Senhor falava mais com Josué mais uma vez. Eu não te mandei já, Josué? Já te falei? Seja forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque eu sou o Senhor teu Deus. Eu estou contigo por onde quer que andares. Sabe o que é? A maravilha do Senhor está com uma pessoa onde quer que ela andar. Tem gente que diz, Deus é comigo. Eu digo, é mesmo? Você está com ele? Porque a Bíblia diz o seguinte, João 15, 7. Se estiverdes em mim, diz o Senhor Deus, e se a minha palavra estiver em vós, pedirei o que quiser, e vos será feito. Então fica sabendo que para ter o Senhor na vida, não é só tu falar de boca. Não é só tu dizer que tem fé. Não é só tu dizer que Ele está no teu coração. É bem mais do que isso. Ou seja, o Senhor é Pai. Nos criou. Imagine você que é pai e mãe. Se o filho for desobediente, você ama, mas se entristece. O Senhor Deus é parecido, é assim. Então, o filho que agrada o pai, como diz o pai, faz por onde? Como diz, agradar o seu filho. Mas o filho que não agrada o pai é aquele que sofre. E se levanta contra pai e mãe, os dias de vida, ó, são reduzidos. Bem assim. Então, se o Senhor Jesus, se eu estiver nele, ou seja, tendo comunhão com ele, e ele estiver em mim e eu nele, então eu posso pedir o que quiser, que eu não vou pedir qualquer coisa. Eu não vou pedir para ele matar, fulminar, nem tirar, nem arrancar o que é dos outros para me dar. Eu vou pedir segundo a vontade dele. Aí diz que será feito. Porque uma coisa é o Senhor ouvir e ver todos os humanos. Outra coisa é ele agradar-se da oração. E outra coisa é ele te atender e realizar o teu pedido. Tu já pensou? É bem assim. Agora mais um que recebeu a direção de Deus, mas não quis, para encerrar. Gênesis 4, sempre eu dou esse exemplo. Caim e Abel, dois irmãos, que foram dar ao Senhor, oferecer ao Senhor uma oferta. Um que era lavrador e o outro que cuidava de ovelhas. O lavrador, que era Caim, deu a oferta dele ao Senhor. E a Bíblia diz que Abel também deu a sua oferta ao Senhor. E ficou Caim e Abel observando. E ali mostra o texto da palavra de Deus de Gênesis 4, que o Senhor, ele atentou, ou seja, ele prestou atenção e recebeu a oferta de Abel, mas rejeitou a de Caim. Ele não quis a de Caim. Ah, mas como é isso? Aquela pessoa ali abençoada, eu não sou. Aí eu digo, olha para tua vida, para teu coração, para tua mente. Se está agradando a Deus, teus pensamentos, tuas palavras, tuas atitudes. Porque tudo contribui, sabe? E essa foi a fraqueza de Caim. Mas este homem teve um privilégio do próprio Deus falar com ele, como diz, cara a cara, vamos dizer assim, no sentido de falar uma palavra somente com ele. Quando ele viu que Caim ficou com desgosto, ficou assim, embravecido, ficou assim, entediado com a vida, aí o Senhor disse, Caim, por que descaiu o teu semblante? Por acaso, se tu fizer o bem, tu não vai ser aceito? Mas acontece, Caim,
que eu estou vendo uma coisa em você. E o pecado jaz à porta, o mal está bem pertinho de você, Caim. E se você der lugar, o mal vai te dominar e você vai dominar pelo mal. E a sua vida só vai ter mal, Caim, assim. Ou seja, ele recebeu do Senhor mais do que uma direção, um conselho. Mas ele quis atender? Não. Ele estava determinado a, vamos dizer assim, a eliminar, como diz o seu irmão de sangue, que era Abel, porque não suportava que Abel era benquisto diante dos olhos do Senhor. O que é que ele faz? Chama o irmão para um canto e mata o irmão. Mas ficou de graça isso? Não. O irmão deixou de viver, mas Caim não teve a bênção de Deus em toda a sua vida. Foi uma alma que o Senhor deixou viver para procriar na terra. Mas sabe o que a Bíblia diz quando o Senhor diz: minha alma não tem prazer neste? Pois Caim foi um deles. O Senhor amaldiçoou Caim. E ali ele viveu, teve 2 mulheres, conquistou, como diz, a terra procriou. E ali, como diz, viveu muito para poder se casar, para poder ter esposa, porque Adão e Eva teve filhos e filhas. Depois de Caim foi 7, mas depois de 7 veio outros e muitos outros, para procriar na terra, para multiplicar-se. E aí Caim casa. Tem 2 esposas. E ali o que é que acontece? Viveu. Mas sabe uma alma que o Senhor olhava assim, dizia assim: oh, que criatura para me dar desgosto. E sabe que a gente às vezes fala ao Senhor Jesus, imagina na minha mente, chorar todos os dias. Aí alguém diz: que heresia é essa? Eu digo: que heresia o quê? O Senhor Jesus deu a vida por nós, estava lá o povo escarnecendo, os discípulos caíram fora, poucos ficaram aos pés dele. Ou seja, a multidão que recebeu tantos milagres, tantas bênçãos, abandonaram. Pedro negou Jesus. E ele estava feliz com isso? Não. Aí eu te pergunto, uma vida dúbia, uma vida dupla, uma vida que parece, mas não é, uma vida que parece ser cristão, mas não é, uma vida que parece que está tudo de boa, mas fazendo tudo errado. Tu acha que agrada ao Senhor Deus, que ele não se entristece, não? Entristece, é como se a gente desse chicotada no Senhor Jesus todos os dias. Bem assim. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Aí ainda queremos as bênçãos de Deus. Ah, eu quero é Deus e não quer nada. Quer o que Deus pode dar, mas não quer saber do Senhor. Não quer ser uma pessoa melhor. Não quer abrir mão, renunciar da carnalidade. Confunde liberdade com libertinagem. Acha que o Senhor Deus vai vir libertar todo mundo e que vai ficar beleza e todo mundo pode pecar à vontade? E eu te pergunto, tu que tem esse pensamento ecumenista, porventura o Senhor Deus, ele vai... o sacrifício dele de cruz vai ser inválido? Porque ele deu o sacrifício de cruz, a Bíblia diz, Evangelho de João 3,16, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, o Senhor deixou a sua palavra, deixou normas, deixou princípios, deixou aquilo que agrada a ele, que desagrada a ele. E tem gente que acha tudo isso taxativo, ou que o Senhor jamais faria acepção de pessoas. Sim, não faz, mas acontece que as nossas escolhas podem nos afastar de Deus. Por isso que existe o joio e o trigo, a ovelha e o bode. Existe a árvore que produz fruto e a figueira que foi amaldiçoada.
Existe os dois lados. E isso é tudo comparação aos humanos, nós. Então vamos prestar atenção, atender a direção que o Senhor nos dá. Isaac foi abençoado. Josué, o Senhor foi com ele. E no fim da vida de Josué, sabendo que o povo ainda assim era obstinado por mal, disse: vocês querem o que da vida? Vocês já viram que conquistamos muitas terras, mas o Senhor disse que ainda tinha tanta terra para conquistar, mas o Senhor sabia o coração do povo. Aí disse Josué: vocês querem servir a quem? Porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aí eles disseram: não, de maneira nenhuma nós vamos trocar o Senhor Deus por outra pessoa, por outro Deus. Não, de maneira nenhuma, só foi José morrer. Aí o povo ficou, como diz, aquela bagaceira toda, que essa é a realidade mesmo. Cada um seguiu o que achava que era certo, até que veio o tempo de juízo. Então, cada um é que decide o que faz em sua própria vida. Ou aceita os conselhos do Senhor ou rejeita. Ou vive nas trevas ou vive na luz. Ou vive com paz ou vive sem paz. Aí você pode dizer: não sabe você que meu vizinho nem serve a Deus, serve ao outro lado, diz que é tão feliz, que é tão isso. Eu digo: pois é, só você ler o texto da palavra de Deus, onde fala do rico e do Lázaro. O rico teve tudo que quis, viveu como quis, na porta larga. Fez o que quis, adorou o Deus que quis, tudo que quis. E Lázaro sofreu males, pobreza, tristeza, enfermidade. Mas no final das contas, Lázaro, ele teve a salvação, estava no paraíso. E o outro estava queimando nas chamas do inferno, é o que está escrito. Aí diz mais o texto, que o rico, que era rico, diz: pai Abraão, faz com que Lázaro molhe a ponta do dedo para me refrescar dessa queimação infernal, meu Deus do céu, que mendigância. E depois da morte que não tem coitado, nem perdoe, nem réplica, nem tréplica, nem pedido, nem arrependimento, e nada, já vai-se embora. E assim vai ouvir o julgamento, porque foi para ali ou porque foi para lá, e volta de novo. E o inferno não é tudo, porque depois é um lago de fogo e enxofre. É assim. E a palavra do Senhor diz que o pai Abraão disse: não, meu filho, em vida você não deu ouvidos. Imagine agora, e depois os que estão desse lado não podem passar para aí, nem os daqui para lá e vice-versa, porque há um grande abismo entre nós, meu filho. Não tem como. Então eu digo: conserte sua vida enquanto você pode. Arrume a sua casa enquanto você pode, no âmbito espiritual. Organize sua vida espiritual, se volte para o Senhor, analise o que está faltando, procure cada dia ser uma pessoa melhor, seguir a paz com Deus e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É observar o que diz a palavra de Deus, minha gente. Que eu nunca vi uma geração tão alienada e tão desprovida de poder, e ao mesmo tempo a palavra do Senhor tão disponível. É no Google, vamos dizer, com desenho, a Bíblia com letra maior, com letra menor, igreja perto de casa, e o povo não quer nada com Jesus. Meu Deus do céu, isso me dá uma inquietação terrível. E tá aí, por quê? Para depois ninguém dizer: não, Senhor, eu não fui na tua casa porque era longe. Aí o Senhor abre uma bem perto de você. Ao invés de você entender que é o Senhor te chamando, aí você se aborrece com os louvores, com a palavra, com tudo. Se aborrece, meu Deus do céu, que fanatismo é esse? E eu digo: tem cuidado. O Criador te deu essa oportunidade e tu não quer nada com a vida. Às vezes alguém te dá um folheto, fala uma palavra direcionada por Deus para a tua vida, nem conhece a tua vida, e tu ainda assim se endurece.
Que coisa terrível. Meu Deus do céu. Quer dizer, as pessoas só querem as bênçãos de Deus. Estamos num mundo onde o sistema está tão dominado pelo inimigo, tão corrupto, que se não tivermos Deus na vida, vamos nos perder. Que Deus tenha misericórdia de nós. Ai, o que é que eu vou fazer da minha vida, hein? Buscar Deus enquanto pode, enquanto está com vida, enquanto respira. Porque na hora que o Todo-Poderoso fizer assim, se ele disser só vive até hoje, até daqui a pouco, até amanhã, ninguém vive, tá certo? É assim. Então eu termino dizendo, te orienta. Olha para a tua vida e segue o bem do Senhor. Aceita a palavra dele. Abre o coração. Não seja como uma igreja Laodiceia da vida, que achava que o esplendor era portentosa, poderosa, o ouro, a riqueza, a grandeza, o esplendor. E o Senhor Jesus estava do lado de fora dessa igreja, batendo na porta dizendo, aquele que quiser ter comunhão comigo, venha até mim, porque terá comigo e eu com ele. Mas que coisa terrível. A igreja achando que o Senhor Jesus estava lá dentro. Só você ler Apocalipse capítulo 2. E você vai ver que, como diz, a igreja de Laodiceia era a igreja que se orgulhava da sua potência, do seu esplendor. Aliás, Apocalipse 3. Apocalipse 3, do versículo 14. Aí no mesmo capítulo, o Senhor dá vamos dizer, esta instrução para o povo. Porque quem bate na porta é porque está onde? Do lado de fora. E o povo achando que o Senhor estava ali, não estava. Embora ele é dono da igreja, da obra. Que homem nenhum é dono, nem sequer da própria vida. Mas às vezes a ignorância fala mais alto do que a verdade do Senhor nosso Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Quem assistir ou ouvir este vídeo, aonde chegar, o que eu peço a Deus é que te abençoe, que você seja tocado pelo poder do Espírito Santo, que a sua mente se abra para a vontade de Deus, para aquilo que Ele deseja para a sua vida. Deus abençoe a todos.